Olá, eu sou Natalia Unterstel. E eu sou a Carol Prolo. Esse é mais o Lasninhas, seu podcast sobre a crise climática, o clima da crise. E hoje é dia 30 de julho, quarta-feira, e a gente vai abrir esse episódio já com um refresco, porque como a gente vem falando aqui sempre, a gente quer falar do mundo em que a gente vive, que já está mais quente, que o clima já está mais instável, mas com serenidade, né, Carol? Sim, a gente quer ser um refresco na vida de vocês também. Bom, o refresco de hoje, para mim, na verdade, é o nosso último episódio com a Tamara Klink. Foi um papo super raro, assim, né? Acho que demonstrou muita força, muita coragem, muito futuro. E, claro, ela no barco, né? Foi muito bom poder Muito falar especial. com ela, enfim, de qualquer lugar, no caso do Ártico. E eu acho que ficou muito essa travessia, né, de como é que ela é tão mais jovem que a gente, 20 e poucos anos, e ela, né, seguindo os sonhos e sonhando com outro mundo também. Então foi um alívio, mas mais do que isso, acho que foi uma fonte muito boa aí de coragem e esperança. Eu concordo, Nath. Para mim foi assim, eu acho que eu posso comparar o impacto da conversa com a Tamara em mim com o impacto da minha, acho que, admiração e minha experiência lendo o livro da Cristiana Figueires. A gente já Uau! falou dela aqui. Você sabe que ela sempre foi minha ídola, mas acho que a Tamara agora tá entrando pra minha lista de ídolas, porque Uau! foi realmente assim, acho que foi o discurso de esperança mais bonito e tocante que eu ouvi assim nos últimos tempos, sabe? Muito bem. E não foi só em mim, acho que não só tocou a mim e a você, mas deu pra ver que o nosso público gostou muito, as reações foram lindas. A gente viu nas redes sociais, vimos nos comentários do podcast no YouTube, no Spotify. Foi muito bacana, acho que em particular um post no LinkedIn do Daniel Brandão. Já aproveitar para agradecê-lo aí por compartilhar com a gente, porque ele fez um post em forma de poesia, assim, foi muito bonito, sobre como a fala da Tamara, acho que em particular quando ela falou sobre, ela falou sobre enquanto existir pessoas e biodiversidade no mundo ainda vale a pena, como isso tocou ele também, e tentou traduzir isso para o público num post muito bonito. Então acho que assim, essa mensagem realmente vai ressoar por muito tempo aqui. Acho que ajuda a gente a entender também, né, Nath, o nosso lugar aqui nesse podcast talvez seja trazer pessoas que possam reforçar essa mensagem aqui também para chegar a mais pessoas. Muito bem, eu acho que é isso. Bom, primeiro, parabéns, Tamara, entrou no panteão de ídolas da Carol, isto é algo sensacional. Mas eu acho que teve muita profundidade. Ela contou várias histórias, algumas eu já tinha ouvido em outros podcasts, em outras coisas que eu vi com ela, mas eu acho que o tom e o ângulo eram outros, né? Eu acho que a gente estava conversando sobre o clima, como é que é navegar nesse mundo, né? Nesse oceano mais quente. E particularmente, assim, acho que um highlight foi ao final, quando a gente estava conversando com ela, e ela falou muito dessa nostalgia masculina, né? Que olha para o passado com. A gente já foi mais forte, a gente já foi, né, mais assim, imponente. E o quanto para a gente, como mulheres, na verdade, talvez a gente nunca, né, esteve tão bem do ponto de vista coletivo, o que não quer dizer que estamos bem, mas acho que tem todo um diálogo, né, com também Lasninhas nesse sentido, que são mulheres nesse planeta aí. E, e olha, eu acho, para quem não escutou o podcast da semana passada e está ouvindo hoje, volta para ouvir. Eu acho que realmente foi muito legal, ficamos muito felizes e honradas. E acho que é isso, né, Carol? Vamos continuar aqui provocando pessoas públicas, inclusive, a entrarem com a gente nesse jogo anti-amargura e anti-azedume que está por aí. Enfim, vamos que vamos, né? É isso aí.
Bom, antes da gente cair aqui no bloco do mapa de calor, que vocês sabem que é aquele que a gente passa pelas principais questões, os principais acontecimentos do mundo, né, e do Brasil no clima, a gente vai para a frase da semana. E, Carol, hoje ela vem de uma figura muito interessante, ninguém mais, ninguém menos que ele, o ex-exterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger. Quem diria, de Tamara Klink pro Schwarzenegger. Ele esteve no Brasil esses dias, ganhou cocar, tirou foto com os governadores, ele veio como ex-governador, e aí ele falou o seguinte: não basta só ter músculos. Brincadeira, ele falou isso. Mas para o contexto da gente aqui, ele falou outras coisas. Ótima frase. Apesar que eu acho que ter músculos é muito importante. Mas ele falou uma coisa que parece muito simples, muito sutil, mas que ela provoca algumas ondas por aí. Ele falou o seguinte, que ele foi convidado para ver a Copa em Belém e que ele mal pode esperar. Ele disse isso. Ou seja, ele que, vale lembrar, ele é um republicano, ele governou o maior estado dos Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, inclusive. Ele é um cara que eu acho que a gente lembra, né, do Exterminador do Futuro, mas ele é muito um gerador de futuro. Foi ele que iniciou coalizões lá atrás, pioneiras, com outros governos subnacionais mundo afora. Então, um cara super para frente, e é muito bom quando a gente ouve ele falar que quer vir a Belém e quer fazer Belém acontecer, né? Então, a gente sabe que o Papa já foi convidado, que o Al Gore, e agora o Schwarzenegger, o Trump. que eventualmente vem. O Trump, esse a gente não precisa, pode ficar aí. Mas tem essa alternativa. Isso, eu acho que dialoga também um pouquinho com o fervo que eu vou antecipar aqui, que infelizmente aquela quimera da logística como um entrave diplomático da COP30 continua. Nessa semana teve uma reunião de emergência no Bureau da COP, da ONU, e que é esse órgão diplomático assim, super pesado. Você não aciona o Bureau, você sabe disso, à toa, né? Só para questões muito assim, delicadas. E os países foram para cima. Então, tanto os africanos, que inclusive estão muito vocais, quanto os outros, e teve imprensa em cima. Inclusive, um representante, um vice-ministro da Polônia, ele chegou a dizer que em caso extremo eles não vão comparecer. Que tal? Eu realmente não queria mais ter que falar sobre esse assunto, mas, enfim, eu acho que a gente precisa falar, né? Tá acontecendo. Como você falou, acho que a gravidade dessas reclamações é grande. A gente sabe que esse tipo de reclamação, acho que só também para colocar em perspectiva, sempre acontece, né? Porque os preços ficam mais exorbitantes em COPs, geralmente. Mas acho que nesse nível que a gente está vendo nessa COP em particular, eu nunca tinha visto. E o grupo africano, que acho que é de onde vem essa reclamação, é um grupo super sério e barulhento, assim, né? Eles realmente são vocais, eles reclamam, eles abandonam negociação se tiver um ambiente ali de injustiça da pauta, da forma como o processo está sendo conduzido. Então, realmente, se essa situação não for resolvida, vai ser muito ruim para a legitimidade da COP no Brasil. Vai ser muito ruim para o Lula num contexto de reeleição, né? Vamos até colocar na perspectiva dos interesses do Lula nesse contexto, né, de realmente ter enfim, querido muito organizar essa COP em Belém, mas realmente talvez não entendendo o tamanho do desafio e não conseguindo dar as respostas. Então, realmente
essa situação tem que ser acomodada, senão aí se começa a ter que pensar em opções alternativas, né, ao evento. Bom, como você falou, os africanos são 58 países, então são muitas vozes também, mas tem outros nessa jogada. E a gente esperava que essa altura do campeonato, né, Carol, a liberação da tal da plataforma de hospedagens, que foi disponibilizada para alguns grupos de países antes, ela acalmasse os ânimos e todo mundo ficasse feliz e vamos lá. Aliás, esse é o meu recado, gente. Já tem lugar para ficar, passagem comprada. Vamos todos no bonde do Schwarzenegger. Vamos chegar lá e vamos fazer acontecer. Mas houve essa manifestação. Um bastidor que eu trago aqui é que eu ouvi que alguns grupos de países vão mandar cartas de presidentes para o presidente Lula. Então, uma coisa que escala, né? Então, essa quimera ainda não se resolve. A boa notícia é que eles marcaram para 11 de agosto uma reunião em que o Brasil vai tentar, né, foi convidado a responder a essas pressões. Eu acho que, enfim, nós aqui como brasileiras e brasileiros, a gente quer que se resolva, porque a gente quer tirar isso da frente, vamos falar de agenda, né? Vamos falar de salvar o multilateralismo e não de... e não de onde a gente vai dormir, as condições do banheiro, não é sobre isso, certo? Exatamente. Por favor, vamos mudar a página aí, o quanto antes. Vamos mudar. Então, 11 de agosto a gente já sabe que eu acho que é o dia D, porque mais, né, se enrolar mais, assim, não tem como, não dá para mais empurrar esse assunto com a barriga. Bom, bora lá para o mapa de calor. Tem coisas muito especiais para a gente falar, né, Carol? Eu acho que a gente gravou os episódios anteriores e aí a gente teve aí um rescaldo de semanas importantíssimas. A primeira questão é esse marco que foi dado, né? Nasceu em Vanuatu, mas ele realmente foi confirmado em Haia na semana passada, que foi a Corte Internacional de Justiça se manifestar pelo dever legal dos países prevenirem os danos causados pela mudança do clima, né? Não é mais só uma questão ética, agora tem, enfim, jurisprudência, tem entendimento, na verdade, né, jurídico, mais do que jurisprudência. Esse caso super que demonstra a liderança dos países do Pacífico, acho que isso também é notável, que estão literalmente afundando em sua grande maioria e que, enfim, estão realmente liderando esforços aí para a gente mudar esse jogo, né? E falando nesses países, saiu na Wired uma reportagem bem forte sobre a primeira migração planejada de um país inteiro por causa da crise climática. É o caso do governo de Tuvalu, que está em tratativas com a Austrália para relocar a sua população para este outro país. Então, a gente vê aí a realidade climática começando a redesenhar fronteiras, cidadanias, né, e de alguma forma até esse conceito de nacionalidade. Bom, enquanto isso a ONU pôs pimenta, ou melhor, pôs urgência aí num segmento bem crítico que é a galera de tech. E o Guterres soltaram um relatório, ele fez aí um chamado, quase um puxão de orelha, na questão dos data centers, que todo mundo, acho que essa altura do campeonato já ouviu falar, podem piorar a crise climática. Então, ele pediu para a IA operar com 100% de energia renovável até 2030. Enfim, foi um evento da ONU sobre governança de inteligência artificial, né? E é a primeira vez que a ONU coloca um prazo tão específico para esse segmento. E ainda tem o presidente americano, Donald Trump, de olho nos minerais críticos do mundo, inclusive do Brasil, e usando isso no contexto da negociação do tarifaço de 50% que os Estados Unidos querem impor às exportações brasileiras. A gente vai discutir um pouco como isso impacta o nosso processo de transição energética. E por fim, aqui é muito calor, nesse mapa hoje está cheio de coisas, o IBAMA começa a exigir ações de mitigação climática nos processos de licenciamento.
ambiental, acho que pode ser aí uma guinada técnica e também no aspecto da política pública em relação a projetos, especialmente aqueles de infraestrutura. Claro que pode virar mais disputa política, especialmente agora que a gente está vendo aí o que aconteceu, né, no Congresso até o momento com o marco geral do licenciamento ambiental. Mas é isso, é muita coisa, vamos aprofundar no nosso bloco Zona de Convergência. Vamos lá. Vamos lá, Carol, agora vamos falar, eu fiquei, assim, sinceramente, muito, muito feliz com a decisão da Corte de Haia. Eu acho que a gente não tem que ter medo de celebrar, eu vi até algumas matérias falando, é tiro de festim, tarará, tarará, vamos comentar isso aqui. Mas você, como advogada, como Lazinhas advogada, acho que você tem um lugar de fala para explicar para as pessoas o que foi essa decisão, se ela realmente importa, né? Para quem importa, e o que a gente pode já antever de implicações práticas dela. Eu estou comemorando também, e é motivo, sim, de comemoração. Essa foi obviamente, uma opinião importante de uma corte com uma representatividade relevante. É a Corte Internacional de Justiça, afinal de contas. Então, a gente não está falando de uma decisão que veio de uma jurisdição ou de outra. Tem uma abrangência muito grande do ponto de vista territorial. E que, pela primeira vez, reconhece esse dever dos governos do mundo de prevenir danos ao sistema climático. Isso é muito importante, acho que talvez a primeira observação aqui de explicar por que é que isso é tão emblemático, porque, de certa forma, esse direito das mudanças climáticas, ele é ainda muito recente, né? A gente tem um direito do meio ambiente bem robusto, tanto do ponto de vista do direito internacional, quanto até no Brasil. A gente sabe que nossa legislação ambiental é muito rica, a gente tem na Constituição Federal um direito ao meio ambiente sadio equilibrado, né? E equilibrado, exatamente. E a gente tem também isso como um dever de todos, da administração pública, do governo, inclusive, que deve assegurar essa condição de estabilidade do meio ambiente. Mas a gente não tem essa palavrinha clima lá na Constituição, mudança climática, assim como no direito internacional. Essas palavrinhas ainda não tinham sido devidamente discutidas e se entendido qual era o lugar delas dentro do sistema de meio ambiente. Agora a gente tem isso. Então, é a primeira autoridade que existe para se discutir isso em outros processos judiciais pelo mundo, e pode ser no nível local, né, no Brasil e nos Estados Unidos, em qualquer lugar, em cortes internacionais também, se casos forem discutidos nesse ambiente. Então, em qualquer lugar do mundo, qualquer ação judicial que trate de mudança do clima vai se basear nesses direitos e deveres reconhecidos nesse parecer consultivo. Então, acho que essa é a primeira coisa muito importante sobre essa recomendação. Posso só te perguntar uma coisa Claro. sobre isso e depois você segue? Ou seja, um país como o nosso, ele não é uma corte como a nossa, o Supremo Tribunal, ele não é obrigado a usar este referencial. Mas ele pode vir a referenciar novas decisões com base nisso e se alinhar, certo? Ele não é obrigado, mas ele deveria. Perfeito, exatamente. Não existe uma vinculatividade de isso gerar um dever de imediato para todos os governos e, portanto, que isso deva ser necessariamente observado por quaisquer tribunais. Você pode fazer uma interpretação de que a interpretação da Corte Internacional de Justiça é autoritativa e pode, e portanto, é o melhor direito que a gente tem, e isso
E aí, indiretamente, isso vincularia tribunais a decidirem dessa forma. Então, tem, assim, acho Tá. que formas de se entender que essa é uma norma que precisa ser observada, mas daí a dizer que existe uma vinculação que possa ser, né, que você possa, de alguma forma, imputar alguma responsabilidade a quem não aplicar essa consulta, essa recomendação, aí é outra coisa. Mas é um ponto importante que você trouxe, porque de fato, isso até, inclusive, acho que talvez as pessoas tenham alguma dificuldade de entender o que é essa opinião consultiva, né? Porque o que aconteceu não foi exatamente o que a gente conhece como uma decisão judicial, né? De um tribunal emitir uma decisão que obriga uma parte a fazer alguma coisa. Isso não nasceu de uma ação judicial entre de uma parte pedindo algo em relação a outra. Isso nasceu de um pedido de uma ilha do Pacífico para a Corte Internacional de Justiça se manifestar sobre deveres dos estados em relação à mudança do clima. Então, o que a gente tem é realmente uma recomendação jurídica e não uma decisão que tem que seja contra algum país específico ou um conjunto de países. Então, um esclarecimento só a ser feito. Mas aí tem uma outra pergunta para a gente ir dialogando, e claro, você trazendo outros pontos. Porque uma coisa é assim, os nossos tribunais, né, de diferentes países, eles começarem a aplicar essa decisão. Então, agora a questão é quem vai ser o primeiro, né? Vai ser o segundo, o terceiro, isso pode começar a se espraiar. Mas a minha pergunta é em relação a algo que você comentou e que eu vi também ali na decisão, que eles falam que o uso prolongado de combustíveis fósseis, ou seja, a não transição, né, a insistência nesse modelo pode gerar um dever de reparação a países afetados. Sim. E aí, a minha pergunta, advogada Carol, tudo bem, é uma opinião consultiva, mas se Vanuatu, que propôs a ação inicialmente, resolver processar os Estados Unidos, eles agora têm um elemento muito forte para isso, que é essa opinião, né? Sim, mas o problema disso é que a gente esbarra em um outro obstáculo do direito internacional, que é você só pode ser processado se você aceitar que existe uma jurisdição com competência para julgá-lo. Então, os países que vão poder fazer poder ser submetidos a um julgamento desse tipo tem que ter acatado a Corte Internacional de Justiça ou outro tribunal internacional como um tribunal competente para julgar os seus, enfim, as suas ações em qualquer seara internacional. E não é o caso dos Estados Unidos, na Corte Internacional de Justiça. Era óbvio. Você começou a falar, eu falei, lá vem. Então vai ter Trump ou sem Trump, né? Os caras já não estavam dentro. Mas, claro, tem outros aí que poderiam ser demandados. E, de fato, assim, acho que essa é um ponto importante. Aí, falando agora dos principais elementos aí da decisão, da consulta, da recomendação, talvez dando uns passos um pouco para trás, antes de falar de responsabilidade dos estados, tem um elemento muito interessante que foi de responsabilidade dos países em relação à imposição de obrigações às empresas dentro dos seus territórios. Os países passam a ser, o entendimento da corte é de que os países são obrigados a regular as emissões de gases de efeito estufa das empresas e nas fontes de emissão dentro da sua jurisdição. E aí, inclusive, exigir obrigações nesse sentido, exigir devida diligência e outras questões que possam realmente fazer funcionar esse controle de emissões de gases de efeito estufa. E então, a gente tem aqui um elemento de necessidade de se trazer mais leis
e políticas climáticas que realmente restringem as emissões de gás de efeito estufa de atividades econômicas. Isso vai tocar na vida das pessoas, isso vai mexer na economia, né? Então, foi muito importante que isso estivesse ali de forma muito explícita na decisão, porque agora a gente vê claramente que existem deveres no nível das empresas, dos privados. Não é só algo que acontece lá na Convenção do Clima, nas COPs. Isso realmente precisa se transformar numa obrigação legal das empresas que tem um controle estatal em relação a isso. Então, isso acho que é um elemento muito importante da decisão. E outro, claro, é o que você já mencionou aí, que é essa possibilidade de reparações para os estados, principalmente os que sofrem o pior da crise climática, os mais vulneráveis. Então, houve um reconhecimento disso na opinião consultiva, e inclusive da responsabilidade dos emissores históricos, que são aqueles que começaram antes a se industrializar e emitir gases de efeito estufa para a atmosférica. E outro ponto, nesse sentido, muito importante, é o reconhecimento da Corte em relação ao limite dos 1,5 graus Celsius. Realmente convalida esse como o objetivo que a gente deve perseguir no Acordo de Paris. A gente sabe que tem muita gente questionando se esse 1,5 ainda deve ser almejado, e para a Corte Internacional de Justiça isso sim é necessário. E só para finalizar, um outro reconhecimento importante foi da possibilidade de se estabelecer uma relação de causalidade entre emissões específicas de fontes emissoras específicas, e isso poderia ser de uma empresa específica, e danos climáticos. A coisa da atribuição, né, que a gente tem falado. A atribuição, exatamente. A atribuição e a transnacionalidade dessas relações de causa e efeito, que uma empresa na Noruega pode ter causado um dano climático no Brasil, ou no Peru, ou no Haiti. Então, e isso pode ser reclamado em tribunais dos dois lados, aí vai depender da legislação local, mas existe mérito nessa conexão entre causa e efeito e atribuição. Eu acho que eles expandiram tantos pontos relevantes, né? Eu acho que conecta muito bem com a conversa que a gente teve com a Rafaela Rosa, juíza, no outro dia, que contava pra gente como é que é ser juíza nesses tempos de clima quente, instável, e quanto esses novos, né, tudo, a gente falou que é 1,5 grau, é a responsabilidade corporativa, é a parte aí, enfim, das emissões que não estão só no território, enfim, então muita coisa. Eu acho que ele realmente é um boost, assim, de energia no Acordo de Paris e sua implementação prática. Do que eu li, Carol, e claro, não li a decisão toda, que é enorme, mas 2 pontos que me chamaram muita atenção. Um é esse de que você continuar com combustíveis fósseis pode se configurar um ato internacionalmente ilícito. Ou seja, ilícito, gente, a gente está falando aqui de algo que não vale. E aqui eles também falaram de subsídio, que é uma pauta super relevante, porque para quem não sabe o absurdo, a gente desde 2023, um dado do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, já teve mais de 7 trilhões de dólares em subsídios para a indústria fóssil. É muito dinheiro. Qualquer indústria, qualquer produto ruim vai dar certo com esse montão de subsídio que está aí, né? E eles colocam isso também dentro dessa opinião. Então, muito forte, eu achei isso bastante, assim, interessante. E também essa extensão para considerar não só as emissões dentro do território que você falava, e dentro, né, do que é público e privado, mas também as exportações. Porque muitos países, como o Brasil, a Austrália e outros,
estão mirando em zerar emissões no seu território, mas querem continuar exportando. No nosso caso, óleo, no caso deles é carvão, né? Não vai dar certo, desculpa, não dá para enganar, também uma espécie de greenwashing. Então, eles falam das exportações, então outra dimensão, assim, bem delicada. E um último ponto também, que eu fiquei ali, aí eu grifei, até troquei com um colega algumas ideias sobre isso, é que dá uma reinterpretada no CBDR, no chamado responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Para quem nunca ouviu esse bicho, é uma longa história, mas é um negócio lá do início, quando se forma o regime, se forma a Convenção do Clima, e se estabelece justamente que quem começou a emitir antes tem maior responsabilidade do que aqueles que vieram depois. Mas eles falam que essa noção das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ela não pode ser estática, como ela tem sido até agora. Então isso aí é bem quente, né? Porque na verdade o conceito nunca é estático, né? Os responsáveis são aqueles que, de alguma forma, causaram as emissões de gases de efeito estufa. Então, acho que o conceito, o princípio, ele parte do pressuposto de que alguns causaram e outros estão sofrendo as consequências dos que causaram. E é dinâmico essa autoria de quem causa, né? A gente sabe que as economias emergentes passaram a causar muito mais emissões ao longo do tempo, dos últimos tempos e talvez tenham mudado de patamar aí de antes sofrerem as consequências agora, eles também causam, né? A China é o maior exemplo disso. Então, acho que me parece ser uma reinterpretação razoável, não é? Ou talvez simplesmente uma clareza maior sobre o conceito que antes talvez fosse muito claramente definido, porque você tinha, de fato, uma bifurcação ali do que são países desenvolvidos e do que são países em desenvolvimento, e hoje essa linha é um pouco mais tênue, né? Agora, mas para reforçar isso que você falou, de fato, assim, se os governos e parlamentos, né, não limitarem a produção e o consumo de combustíveis fósseis, e continuarem aprovando projetos, inclusive, e destinando dinheiro público para esse setor, isso pode configurar uma violação do direito internacional a partir dessa opinião consultiva. E eu estou pagando para ver quem vai ser o primeiro país insular do Pacífico a meter esse processo, colocar as empresas internacionais de petróleo. Sinceramente, torço por isso. Mas, em síntese, Carol, você acha que é um tiro de festim, como falou o querido Marcelo Leite, ou você acha que a gente está diante aqui de algo mais forte e que realmente pode fazer uma diferença nesse nosso momento histórico? Eu acho que vai fazer toda a diferença. Eu acho que, a partir disso, tem muito lugar para... Eu não digo só para litigância estratégica, como a gente vê acontecer, todos esses litígios que já estão sendo feitos e que são pensados a partir de, como você falou, ciência da atribuição. Tem muita gente boa ajudando a desenvolver, né, destrinchar melhor esse direito que não estava claro. Agora que o direito está claro, assim, está muito fácil a argumentação jurídica. Então, isso vai beneficiar novos litígios, com certeza. As cortes que apreciarem esses novos litígios vão ter que responder com base nesse novo direito. E isso também deve ajudar no convencimento dos governos de adotarem melhores políticas públicas para prevenirem esse tipo de responsabilização. Então, é um instrumento para todo mundo que está engajado em resolver esses problemas sistêmicos que a gente tem hoje em relação ao enfrentamento da crise climática, usarem essa autoridade desses argumentos para poderem convencer todos os envolvidos a fazer a coisa certa e saber que existe caminhos jurídicos se isso não acontecer. Eu estou com você, eu até estou citando aqui a coluna do Marcelo Leite na Folha, a gente coloca o link depois. Acho que para quem quer uma opinião radicalmente diferente, ele fala de amargura, então amarga, eu vou chamar de amarga com todo amor e carinho, mas ele fala que o fato de ser
opinião da Corte de Justiça e não ser do Tribunal de Haia, né? Tem uma distância grande, ele acha que enquanto a coisa não amargar mais, a turma não vai se ajeitar. Acho que ele tem ponto importante, mas eu acho que a gente que está aqui na costura, né, Carol, das coisas, a gente sabe que nada é revolucionário do dia para a noite. As coisas vão se encaixando e aqui tem uma cola que está sendo posta. E aí vamos falar do nosso segundo ponto do mapa de calor, que é um candidato aí a usar essa opinião proximamente, que é Tuvalu, outra, não vou nem dizer ilha, porque não é exatamente uma ilha, enfim, um monte de atóis no Pacífico Sul, belíssimo, e que já era algo esperado. Eles estão fazendo uma migração planejada para o manejo, recuo planejado, tem nomes diferentes aí na literatura, porque eles têm estão abaixo do nível do mar em algumas situações, eles não estão conseguindo manter o seu território, então negociaram com a Austrália para, enfim, poder fazer esse deslocamento de uma forma programada, com todas as implicações diplomáticas, consulares, eu imagino, decididas. Algo muito forte, né? Muito forte, muito triste, né? Que um país inteiro possa desaparecer, possa deixar de existir, né? Acho que isso desafia até o direito internacional na concepção do que são os estados-nação, porque, a rigor, um estado-nação tem um território, né? E que território vai ter Tuvalu? Vai ser um território cedido pela Austrália, mas que conexão que esse povo tem com essa terra, né? Então é muito, muito chocante pensar que a gente pode chegar nesse ponto. E, de fato, acho que essa é uma previsão que vem sendo feita há muito tempo, né? Mas parece que está chegando cada vez mais perto, né? É na metade do século agora, que pode chegar realmente, Tuvalu pode chegar a um ponto de ter uma perda muito grande de território devido ao aumento do nível do mar. A gente está falando de um pouco mais de 11 mil habitantes, obviamente um país pequeno, mas um país, né? Pessoas que são nacionais desse lugar, que tem uma identidade e que estão precisando realmente considerar outras opções e por isso entraram nesse acordo com a Austrália. Parece que é um tratado de 2023, mas que está começando a entrar em vigor agora. Né? Exato. Vai haver, a partir, acho que está agora acontecendo nesse mês de julho, as primeiras migrações, né? Que são grupos de, acho que 250, 300 pessoas que vão, por vez, ter o direito de fazer essa migração e vão receber todos os benefícios de um cidadão australiano. E poder se estabelecer lá como residentes permanentes, vão ter acesso a todos os direitos que um cidadão australiano tem. E isso também, mas isso não significa, acho que é importante assim colocar em perspectiva, porque acho que pode se entender que essa decisão do governo de Tuvalu significa um desistir do enfrentamento da crise climática, desistir de acreditar, né, na solução do problema. E não, acho que é por isso que a gente está vendo, né, Nathalie, o movimento que esses povos estão fazendo para levar ao judiciário, né, buscar tratados alternativos, como o Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, como formas de ainda tentar obrigar né, aqueles que são os grandes emissores de gases de efeito estufa a fazerem a coisa certa e evitar o pior da crise climática. Então, isso não é um desengajamento com a solução do problema, mas obviamente, agir de forma rápida para se adaptar e para evitar o pior aí dos efeitos da crise do clima para esse povo. Eu concordo, acho que não é uma rendição, pelo contrário, eu acho que ao mesmo tempo, eles precisam lidar com isso. E aí algumas pessoas, alguns negacionistas até falam, mas Tuvalu, eles estão fazendo isso, mas os corais estão crescendo do outro lado da ilha, tem todo um
uma outra parada. De fato, os corais, em parte de algumas áreas do Pacífico, eles estão se recuperando ou estão nascendo novas áreas de coral que poderiam ser habitadas, mas assim, é muito inseguro, não é uma questão de se ajeitar ali, né? Então tem todo enfim, um replanejamento da vida dessas pessoas. E acho muito importante o que você falou também, Carol, porque os cidadãos de Tuvalu, eles saem do seu território para ir para a Austrália, enfrentar a mudança do clima na Austrália, que também não é brincadeira, né? Também é delicadíssima. Assim, eu, inclusive, esses dias assisti um documentário de um pessoal que foi fazer rally no deserto da Austrália e de repente caiu uma chuva de semanas lá, os caras... É um absurdo você ver, assim, um deserto australiano inundado. E as pessoas, enfim, numa situação super de risco lá. Fiquei muito impressionada, porque é isso daí, não tem lugar imune, né? Esse deslocamento não é, enfim, uma desistência, não estão indo para Marte, né? Ir para Marte é uma rendição. Acho que esse é o ponto. Verdade. Mas olha, aproveitando que eu falei de Marte, vamos então falar de quem quer ir para Marte, de quem acha que o nosso planeta ele pode, enfim, esgotar os seus recursos. Que né? Genial esse gancho. Não estava previsto, mas enfim. Essa semana, inclusive, foi, né, anunciado, tem esse monitoramento que se faz do dia da sobrecarga da Terra, e a gente está nesse vermelho ecológico já faz algum tempo, e na verdade a partir de agosto ele fica vermelho, mas a gente não está em bons lençóis. E aí, quando a gente acha que está todo mundo, né, ciente e tendo que migrar, aí, ou melhor, fazer a transição justa para zero emissões o quanto antes, nasce com muita força essa demanda do setor de tecnologia, da inteligência artificial, que não vamos ser hipócritas, todo mundo aqui usa, talvez não tanto, né, uns quanto os outros, mas assim, todo mundo usa, ou vai usar, ou vai consumir alguma coisa que tem IA no meio. E a projeção, Carol, eu não sei se vocês têm esses números, mas eu sempre acho eles muito impressionantes e vamos compartilhar aqui com os ouvintes, mas só os chamados data centers, que são esses centros, né, da produção aí, ou da programação, eles sozinhos, em 2030, já vão corresponder a 4,5% do consumo de energia global. Do 0 para 4,5%. E se é que não vai ser mais, porque essa é uma estimativa do que a gente sabe hoje, a gente não sabe se, né, vão inventar novas inteligências aí. E aí, tem um outro dado também, que eu quero dar mais 2 dados aqui. Um outro é que, segundo a Agência Internacional de Energia, que a gente sempre comenta, sempre traz aqui, eles já em 2022, quer dizer, nem é um dado tão recente, eles consumiram, só os data centers e rede de transmissão de dados, eles consumiram 460 terawatts naquele ano. Isso é equivalente ao consumo total de energia da França. É muita coisa, são devoradores de energia, né? E um último é que, com o crescimento dessa IA generativa, portanto, esse número ele pode, se é que não vai ser mais, triplicar até 2030, se a gente não tiver uma transição muito rápida. Então, nesse contexto, tá, temos um vilão, claro, e é um vilão que quer ser bonzinho, então vamos aproveitar, né, que está cheio de amor para dar, que é o setor de tecnologia, querendo acelerar a ação climática, que bom, vamos nessa. O Guterres, que, mais uma vez, palmas, nosso secretário-geral da ONU, não deixa barato. Ele, enfim, fizeram um evento sobre governança da inteligência artificial, é um tema importantíssimo no âmbito das Nações Unidas, e ele deu nome aos bois, no caso, deu nome às Big Techs, colocou a Microsoft, a Amazon e a Google como empresas que não só têm que ter metas climáticas mais transparentes e mais ambiciosas, né? Lembrando que essas empresas, elas têm metas de carbono zero. Então, ele falou, legal, não adianta, não é suficiente para a gente, porque vocês continuam comprando de fontes fósseis e vocês estão se expandindo de forma, né, assim, não vou dizer nem desordenada, uma forma avassaladora, e não adianta compensar. Não vai ser comprando crédito de carbono que vocês vão resolver a questão. Sorry.
façam o que vocês precisam fazer. E foi lá e falou, vocês têm até 2030 para ter 100% de energia limpa, tá bom para você, Carol? Ele diz verdades, né? Ele não tem medo nenhum. Ele deve ser, assim, o pessoal mais feliz, eu acho, que existe com a sua profissão, né? Porque tem um mandato aí para dizer todas as verdades, desabafar, tirar tudo que tá de dentro aqui. Não deve dormir muito bem ele. É, Tem alguns problemas que o fazem não dormir, mas eu concordo com você, ele tá ali, ele sabe, ele tá falando que precisa ser dito, tem que colocar um preço, um preço não, um prazo nessa turma, né? pois é, porque assim, é muito louco que a gente esteja falando desse aumento de demanda gigantesco, né? A gente não pode aumentar mais do que tá, assim, a projeção já era tão ruim. E em cima do que a gente já tinha de projeção, trazer mais essa demanda é algo que realmente, né, nos desestabiliza aqui em todo o planejamento que se faz aí para evitar o 1,5 graus Celsius. Então, assim, acho que já que a gente está numa discussão, né, de uma nova economia, de descarbonização, né, e essa galera aí, como você falou, de certa forma é engajada com isso, vamos de fato trazer uma lógica de economia regenerativa, né, para a inclusão dessa demanda na jogada, né? Vamos sair da economia extrativista, e acho que o Dia da Sobrecarga da Terra, como você falou, ilustra muito bem como a gente está realmente, já estamos, né, no prejuízo, já estamos extraindo muito mais dos recursos naturais da terra do que a gente deveria, e a gente precisa reformular a nossa mentalidade, nosso sistema econômico para ter uma visão mais regenerativa e essa é uma oportunidade para essa indústria, trazer uma visão regenerativa que mude o jogo. Inclusive, é muito legal você ter falado aqui de economia regenerativa, porque na linguagem de IA, né, se fala muito da linguagem generativa. Então, tem que combinar as coisas. Vamos combinar a linguagem generativa com a economia regenerativa. Enfim, para ficar um pouco nos trocadilhos aqui, eu acho que o recado que a gente pode dar aqui carinhosamente a partir do Lazinhas para as empresas de tecnologia é que não basta ser futurista, tem que ser compatível com o futuro, né, próspero, seguro, saudável para todos nós. Então, isso que é esperado. E aí eu queria trazer aqui um bastidor quentíssimo, que nem a imprensa pegou ainda, quem sabe as nossas ouvintes jornalistas vão se interessar, é que, bom, o Brasil está querendo atrair muito data center, isso já foi colocado por uma política que foi adotada no ano passado, mas o bastidor é que o governo está para editar um novo regime tributário para isso, né? E aí vai ter que alinhar com o Guterres, né? Não vai dar para deixar sem ser 100% renovável, né? Isso significa que se for por essa linha, não dá para plugar na rede, apesar da nossa energia ser muito limpa, ela não é 100% renovável. Uhum. Então teria que cada data center ter a sua autoprodução, né? E se for plugar no nosso sistema interligado nacional de energia, aí tem que completar a transição, fazer ele ficar 100% renovável, que eu acho ótimo. Se os data centers nos ajudarem a completar, eu sou a primeira, sou a número 1 desse negócio. Desde que você cobrasse, que exemplo, investimentos em adaptação, porque vale lembrar isso. Hoje, a energia que a gente acende na tomada, a luz aqui que a gente acende na tomada, cada vez mais ela vem de fontes fósseis, né, Carol? Você sabe disso, porque as nossas hidrelétricas não dão conta mais do recado, isso também já era sabido há muito tempo, por conta da mudança do regime de chuvas, e aí a turma bota outros quick fixes aí, bota umas coisas que não devia botar, né, umas térmicas fósseis no sistema. Isso é ruim para todo mundo, mas enfim, encurtando essa conversa, deve ter um movimento próximo aí do governo brasileiro em cima dessa questão, a gente aqui vai ficar acompanhando, e eu acho que essa exposição, esse chamado, essa convocatória, né,
do Guterres, ela é importantíssima também para as políticas públicas, para elas, enfim, se alinharem aí com essa meta da ONU, né? Eu acho que, inclusive, esse é um bom gancho para a gente falar sobre os tais dos minerais críticos. Opa, esse é outro. Eu vou deixar com você, que essa daí ferveu esses dias. Esse é um assunto crítico também. E acho que está todo mundo acompanhando aí, porque isso teve uma repercussão muito grande no contexto do tarifaço do Trump contra o Brasil. Obviamente, ele que não é bobo nem nada e já tentou fazer isso com outros players, fez isso com a Ucrânia recentemente, né? Tentou ali e conseguiu, né? Fazer um acordo para explorar minerais críticos na Ucrânia em troca de apoio armamentista, e agora ele está querendo empurrar a mesma negociação aqui para o Brasil para poder explorar os nossos minerais críticos. A gente está falando aí de lítio, nióbio, as tais das terras raras, cobre, níquel, manganês, enfim, todos esses minerais que são importantes para a transição energética, né? São importantes para a fabricação de painel solar, de turbina eólica, de carro elétrico, baterias. Então, realmente é importante que, enfim, é um ativo importante para a transição energética, para tudo isso que a gente acabou de falar, de uma nova economia de descarbonização, mas, por outro lado, é uma fonte de emissões, pode ser uma fonte de emissões de gás de efeito estufa, tem que ter uma visão sobre como fazer isso com menor impacto climático, e dentro, claro, de uma visão de transição energética em que realmente se façam políticas de cortar subsídios para outros combustíveis fósseis. E, ao mesmo tempo, não podemos deixar de falar sobre o fato de que esse tipo de empreendimento causa impactos ambientais gigantescos. Mineração é altamente intensiva de poluição ambiental, e essa discussão toda acontece no momento de aprovação de um projeto de lei de licenciamento ambiental que tem ali a possibilidade de uma licença ambiental especial ser concedida para atividades de interesse estratégico do Brasil. Então, assim, não é à toa que essas discussões também estão acontecendo, essas linguagens foram provavelmente inseridas ali no projeto de lei, pensando também provavelmente em já garantir que vai se poder explorar essa frente de uma forma menos controlada, né, com menos gestão ambiental ou com uma gestão ambiental pouco transparente. Então, preocupante para mim, acho que minha primeira reflexão aí sobre esse contexto o que significa a gente estar tendo essas conversas ao mesmo tempo em que estamos aprovando um projeto de lei de devastação ambiental. Muito bem colocado, Carol. Tinha até uma emenda que, se não me engano, ela entrou no projeto, precisava até dar uma nova checada, que era específica da mineração, além dessa que você citou, que para mim é a pior de todas, mas uma que dava uma colher de chá adicional para a mineração em específico, né? Graças a um lobby muito bem feito desse segmento para conseguir essa flexibilização. Então, algo bem delicado. A gente já falou aqui em vários episódios de o quanto o Trump ele vem provocando isso lá na Groenlândia, né? E o quanto você falou agora também, em outras circunstâncias, eles querem controlar acesso a esses minérios, né? E aí eu acho que, por outro lado, ninguém é bobo, muito menos o Brasil, e entrou numa discussão agora, vale até lembrar a fala do Lula, né? Ele disse o seguinte: se uma empresa encontra minério, não pode vender sem conversar com o governo, aquilo é nosso. Na hora que eu ouvi isso, eu pensei, então antes era o petróleo nosso, agora é o aquilo é nosso. O aquilo é nosso é um mineral crítico, porque é exatamente essa transição que o mundo está passando, né? A transição do petróleo para uma economia muito fortemente
dependente de minerais críticos. Eu não estou defendendo essa visão. Quem escutar aqui achar, eu não endosso, porque eu acho que a gente até já comentou em outro momento. Existem outras opções, existe inclusive a reciclagem de minerais, você não precisa cavar, né? Existe química verde, isso já está sendo empregado. Eu olhei para trás aqui, Carol, que eu tenho um livro que chama Cobalt Red, para quem quiser entender mais essa história de minerais críticos, é de um jornalista que chama Siddharth Kara, e ele foi investigar a coisa do cobalto no Congo, que é um horror. Então esse livro ele conta e dá muito esse contexto, é super, super interessante. E é um pouco isso, a gente está nessa transição e é a transição menos justa, ou melhor, é a parte menos justa, a parte mais feia da transição. Sim. É essa, dos minerais críticos, né? E, enfim, e é uma coisa meio doa a quem doer. E aí agora o Trump, ele traz, né? Os Estados Unidos trouxeram essa demanda na negociação com o Brasil. Eu não tenho muito mais informações sobre como isso vai se desdobrar, mas, obviamente, é algo muito delicado e que, enfim, talvez, vamos pensar muito positivamente, faça também as lideranças políticas brasileiras pensarem que a gente precisa, mais do que proteger recursos minerais, é pensar em outras alternativas também, né, para essa história toda. Vamos ver. Eu acho que que bom, vamos conversar então sobre transição energética, que bom que essa situação toda está nos levando para esse lugar, porque talvez essa seja seja o começo de um diálogo mais estruturado sobre transição energética no Brasil, mas não dá para a gente querer explorar esses minérios para exportar, né? E isso não ficar dentro de casa, eventualmente, para servir para a nossa própria transição energética, né? Que eu acho que é o que está acontecendo hoje. Então vamos falar de inovação, né? Vamos falar de beneficiar esses minérios aqui eventualmente, ou não, ou pensar em outras alternativas como você trouxe, mas então que a conversa seja construtiva para uma transição energética de verdade, e não simplesmente para a gente, enfim, ter o novo petróleo nosso, como você falou, né? E aí vamos então falar do último assunto que tem tudo a ver com isso. Você já puxou aí o fio da meada do licenciamento ambiental, mas teve uma mudança interessante aí normativa, né, que enfim não passou pelo Congresso, não precisaria passar, que foi feita pelo IBAMA, o mesmo IBAMA que enfim topou aí muitas licenças para fósseis, mas agora eles começaram a pedir, né, clima no licenciamento. O que eu entendi, acho que você podia explicar um pouco melhor, Carol, mas o que eu entendi é que eles estão pedindo contrapartidas. Então, enquanto uma empresa como a Petrobras ela não apresenta um plano de transição climática, eles não se veem necessariamente numa posição para seguir com algumas licenças. É isso mesmo? É isso também, Nath. Vou explicar o que são os componentes aí dessa instrução normativa. Meu entendimento é de que isso está sendo elaborado, ainda não saiu, então até acho que a informação que a gente tem é a informação da matéria. Agora não me lembro o jornal que publicou isso, mas a gente depois vai colocar o link na aqui. Folha, Foi na Folha e na BBC. Ah, maravilha. Agora, só dar uns pequenos passos para trás, para antes contextualizar que o IBAMA já tinha uma norma tratando sobre a necessidade de se incorporar a dimensão de mudanças climáticas no licenciamento ambiental. Isso já existe, mas assim, daquelas coisas que não ficou operacionalizada ali, que foi, enfim, uma norma um pouco mais vaga do passado. E a gente já tem na nossa Política Nacional de Mudança do Clima também um reconhecimento dessa importância de avaliação de impactos climáticos no âmbito do licenciamento ambiental. De novo, coisas que estão ali de um jeito que é muito mais vago e genérico, precisa ter uma implementação, uma execução ali com outras normas menores, ou enfim, mais específicas, e
A gente está vendo o IBAMA arregaçar as mangas para fazer isso pela primeira vez neste momento, o que é muito bem-vindo e também amparado por um processo que já vem vindo desde algum tempo, né? Primeira coisa. Segundo, os elementos dessa instrução normativa que estão em discussão são muito interessantes, porque a gente não está falando só de mais transparência sobre emissões de gases de efeito estufa, que é uma coisa importante no Brasil, né, que a gente saiba o quanto de gases de efeito estufa um negócio emite, um empreendimento emite. Isso realmente deve estar no nosso radar. A gente tem agora aí um mercado de carbono que está regulando emissões de gases de efeito estufa de diversos setores. E então precisamos entender qual é a pegada de carbono dessas empresas, dessas fontes, indústrias, para que se possa tomar as devidas políticas públicas em relação a isso. Então, um dos primeiros elementos dessa ação normativa é transparência, mas acho que principalmente é olhar para 3 coisas: mitigação, compensação ou neutralização e adaptação. Então, a gente está falando de coisas que já existem no âmbito de licenciamentos ambientais hoje, no Brasil, que você precisa, no seu plano lá, no seu estudo de impacto ambiental, você precisa mapear os impactos e propor medidas para mitigar esses impactos. Aquilo que você não conseguir mitigar, você tem que compensar de alguma forma, e você faz, inclusive, algumas contrapartidas para amenizar esses efeitos e para criar as condições de resiliência daquelas comunidades do entorno. Então, a gente já tem isso na nossa legislação, no nosso licenciamento ambiental para qualquer atividade. A diferença agora é que também está tendo um olhar para isso em relação ao clima, que é as empresas terem ali naquele empreendimento, sem entender o que aquele empreendimento está fazendo para evitar emissões. Será que ele está realmente utilizando as melhores tecnologias, ele está sendo eficiente na sua gestão de emissões de gases de efeito estufa? Depois, naquilo que ele não conseguir controlar, quais são as formas de compensar, de neutralizar? Vai ser plantando árvore, ou, enfim, adquirindo crédito de carbono, não sei, tá? Mas, enfim, eventualmente tem essas vias. E, por fim, isso eu achei o mais interessante, que você vai gostar, você acabou de falar isso, até anotei, é adaptação. É olhar para a adaptação climática no contexto daquele empreendimento, e por que não? Eu achei que a gente podia fazer essa bandeira e cobrar investimentos em adaptação também, que possam, né, ir para um entorno maior ali do que daquele empreendimento, que possam ir para aquela cidade, para aquela região. Isso cabe muito bem no licenciamento ambiental. Tomara que dê certo. E sabe que você falou isso agora, me lembrei de uma coisa, eu tenho visto mais e mais notícias e, enfim, mensagens de pessoas falando uma coisa do data center ainda, de que a turma está botando esses data centers em lugares malucos, do tipo na Cordilheira dos Himalaias, ou embaixo no mar, submerso, porque precisa resfriar, precisa de muito resfriamento, né? E aí, como é que fica? Né? Qual o impacto local? Eu não estou falando nem de meio ambiente, estou pensando mesmo nas próprias outras condições aí, que a gente já sabe que são novas, sem adaptação. Então, eu acho que enfim, estamos aqui nos manifestando por isso. Carol, a gente está aqui no final dos finais desse episódio. Eu acho que a gente podia fechar, a gente já fez uns fervos aí ao longo do episódio, mas a gente podia fechar falando para aquilo que eu acho que vai ser uma decisão muito, muito, muito importante do presidente Lula na próxima semana, que é o veto ou sanção do projeto de lei do licenciamento ambiental que saiu do Congresso Nacional, né? E aí eu queria te ouvir aí algum bastidor, algum cafezinho que você tenha sobre isso. Olha, eu não tenho tantos bastidores como você é muito mais bem informado do que eu. Mas acho que, enfim, me incomodou um pouco ver uma carta assinada por 90 entidades do setor privado em defesa do projeto de lei como ele está, que ele seja aprovado exatamente assim. É mesmo? Não vi isso, não. Pois é. Quem puxou isso? Conta aí, pelo menos um nome. Puxa, olha, eu vou te dizer que tem um nome naquela carta que
não tem, eu não estou entendendo até agora por que esse nome está lá. Gente da economia verde, a AB Solar está nessa carta, pra você ter uma ideia. Caraca, Então, caraca, assim, meu Deus. tem é muito, um contexto muito difícil dessa discussão. Eu sinto que a gente cai na polarização sempre, sabe? Que Sim, parece que a gente sim, está falando de coisas de interesses completamente conflitantes, e isso não pode ser mais longe da verdade. Mas e eu tenho que reconhecer que, por outro lado, tem outras entidades setoriais que estão se manifestando contra o PL de uma forma muito efusiva, e aí eu vou cumprimentar aqui o Instituto Etos, sim, na pessoa da Andréa Álvares, que fez um pronunciamento bem robusto em manifestação. E, enfim, a gente está vendo muitas manifestações de vários lados, mas parece que está faltando, né, aquela visão de coalizão, assim, que possa realmente trazer uma perspectiva sensata sobre o problema, porque não é interesse de ninguém que esse projeto de lei prossiga, essa lei prossiga, porque isso vai deixar a vida de todo mundo pior. Os empreendimentos vão ser com certeza. judicializados. Mesmo aquilo que tem de bom na lei, que são, né, eventualmente vão falar de se estabelecer prazos de apreciação dos licenciamentos ambientais pelos órgãos, não adianta nada isso se os órgãos ambientais não têm pessoal, não têm capacitação, não têm recurso para apreciar esses pedidos. A gente não está resolvendo todos os problemas do mundo com essas medidas nesse projeto de lei, se não olhar para um contexto Uhum. mais sistêmico de como precisa se apoiar o instrumento do licenciamento ambiental. Não é, acho que tem que ter um entendimento de que esse é um instrumento importante para o país. Não Sim, é uma sim, questão de vamos dispensar de licenciamento, vamos excluir, vamos deixar tudo para o empreendedor. Não, a gente precisa do licenciamento, mas ele tem que ser efetivo. E isso parte por reforçá-lo, fortalecê-lo, e não de retirar as competências dele, retirar os poderes, né? É muito. com certeza, com certeza. Eu tive num evento em Belém na semana passada, que foi muito forte, um evento da Global Citizen, então muito com essa perspectiva, né, dos cidadãos e das comunidades, e assim, foi uníssono, todo mundo pedindo veta tudo, Lula, desse projeto. Agora, vamos fechar aqui, eu vou arriscar um negócio que a gente não combinou, mas vamos dar o nosso chute do que a gente acha que vai acontecer. Eu acho que o Lula vai vetar parcialmente. Eu acho que ele vai escolher algumas coisas. E apesar do meu chamado de, por favor, veta tudo, eu acho que aquilo que a gente criticou tanto aqui e que realmente para mim é o fim do licenciamento, que é esses projetos prioritários e a avaliação por uma comissão de governo, ou seja, saia a ciência, saia a técnica da sala e entre os políticos. Infelizmente, eu não tenho expectativa que ele vete aquilo. E você, Carol, você tem um chute? Ai, meu Deus, eu não sei no que acreditar. Eu tenho, enfim, muita esperança, mas eu acho que de fato tem aí pelo que eu ouvi, né? Acho que eu ouvi de você, inclusive, aí, que o governo Marina Silva tá tentando de alguma forma entender quais são os pontos cruciais aí do projeto de lei. Acho que saiu alguma matéria sobre isso, então talvez signifique que planos A, B e C estejam sendo desenhados ali pelo Sim, governo, e pode ser que seja um caminho no meio aí, num momento político muito difícil para o Lula, né, de tomar essa decisão. decisão muito difícil, você tem total razão, a gente sabe disso, mas eu termino dizendo aqui que o projeto saiu na sua pior forma. É inegável, eu não estou falando nada diferente do que a gente já não falou aqui semana passada, semana retrasada, quando a gente fez o episódio com a Paulina, né? Ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que eu até acho que é possível mesmo um veta tudo, porque o negócio saiu na sua pior forma, né? Mas vamos ver, gente, o prazo, se eu não me engano, é dia 3, ou seja, não, dia 3 é domingo, então é um dia da semana que vem, agora me faltou a cabeça a data específica, mas o tempo correu e vamos ver o que vai acontecer. Vão ter muitas consequências políticas dessa tomada de decisão. E ficamos por aqui.
esse foi mais um Lasninhas. Para quem curtiu, compartilhe, dê likes. Aliás, continue mandando seus refrescos. Agora a gente está com tanto refresco para colocar que a gente está tendo que fazer aqui quase um concurso de refrescos. Então continuem aí compartilhando tanto os refrescos quanto os episódios com todo mundo. E continua deixando comentários no Spotify, no YouTube, na Apple Podcasts, onde quer que você escute aí seu podcast. A gente adora ler vocês, a gente se alimenta disso. E assim, a gente não se esqueceu dos pedidos de boné das Lasninhas, a gente vai providenciar uma leva nova aí e vocês vão ficar sabendo de mais detalhes de como adquirir. Bom, Carol, se tudo der errado, a gente vende boné. Acho que temos chance. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais. Até lá, com menos combustão, com mais imaginação climática. E se o Lula deixar com um veto bonito aí nesse velho horroroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.